Alô, amigos, estamos iniciando mais um programa 120 minutos. Programa que é produzido pelo Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais e eleva até você as atualidades sobre engenharia e leva também assuntos importantes, como as novidades no desenvolvimento das tecnologias e também do sistema corporativo, CREA, FICENG, do sistema sindical FICENG e SENG, e temáticas de empregabilidade, como IA, EAD, BIM, e também uma coisa importante que abordaremos oportunamente, que é a inteligência artificial. Hoje recebemos o economista Danilo Jorge Vieira para nos falar sobre o Propag e suas consequências para a engenharia nacional, levando em conta que sem desenvolvimento não há engenharia e sem engenharia não há desenvolvimento. O Danilo é doutor em Economia Aplicada pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, com experiência nas áreas de desenvolvimento econômico, finanças públicas, federalismo, economia regional e urbana, economia da inovação. Sócio do Centro Internacional Celso Furtado de Política para Desenvolvimento. Então, nada melhor um economista como o Danilo para nos falar como é que a engenharia pode voltar a ser protagonista. Danilo, é um prazer recebê-lo. É um prazer e uma grande satisfação, né, atender o SENG e a categoria dos engenheiros, porque, como você disse, né, se tem uma categoria profissional mais vinculada com o desenvolvimento econômico, essa com certeza é do engenheiro. Isso é verdade. Vamos iniciar as perguntas, e a primeira é a seguinte: os auditores fiscais de Minas defendem que a adesão de Minas ao Propag sem se desfazer das estatais. O que você acha da ideia? Para uns, a Propag seria uma boia de salvação para não privatizar a CEMIG e a Copasa durante o governo Zema. Então, vamos falar essas duas coisas, a boia de salvação e a proposta dos auditores. A proposta dos auditores ressaltaria alguns aspectos. É o seguinte, que ele chama atenção para o fato de que o Propag ele tem realmente não apenas uma única forma de configuração, que é pagamento à vista de 20% da dívida e parcelamento do restante em 30 meses, com contribuição para o Fundo de Equalização Fiscal e mais investimentos em educação profissional, saneamento, segurança. Existem 8 configurações possíveis, e uma delas é o que os auditores fizeram. Mas a gente tem que lembrar que, das 8 configurações, quanto menor é a amortização à vista, maior é o custo financeiro. E aí está um detalhe: a contribuição para o Fundo de Equalização Fiscal tem que ser encarado ou considerado como uma taxa de juros, porque ele não retorna para o Estado. O Propag ele reduz a taxa de juros incidente sobre a dívida a ser refinanciada, e essa redução tem como contrapartida ou uma contribuição do Estado ao Fundo de Equalização Fiscal, investimentos em áreas estratégicas estabelecidas na lei, no decreto que regulou o Propag, a educação profissional técnica, saneamento básico, ensino infantil integral, segurança, transporte. Então, a parte do investimento é um juros que a União cobraria do Estado, mas que retorna ao Estado. Então, ele deixa de ser juros. Mas o recurso que vai ser aplicado no FEF, no Fundo de Equalização Fiscal, não, ele não retorna ao Estado. Ele retorna apenas uma parte. E, portanto, ele incide no caixa do Tesouro Estadual como uma taxa de juros. E os estados altamente endividados, como é o caso de Minas Gerais, eles serão extremamente onerados pelo FEF. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, são os que irão mais contribuir com a formação, a composição financeira do fundo. Mas, pelas regras do fundo, eles serão os que terão a menor participação nos recursos a serem distribuídos. Por exemplo, o governo de Minas Gerais contribuindo com 1%, que é o que a proposta do Romeu Zema tende a fazer, o governo de Minas contribuiria com 1,312 bilhão de reais, mas receberia de volta apenas 48,56 milhões. Ou seja, Minas Gerais vai participar como 3,7% dos recursos a serem distribuídos do FEF.
O 1% que Minas Gerais vai contribuir para o FEF vai representar, na verdade, um juros efetivo implícito de 0,96% ao ano. Ao longo de 30 anos, isso vai custar ao Tesouro Estadual quase 32 bilhões de reais, que dá uma média de 1 bilhão e 100 mil reais por ano. Está falando de uma contribuição de 2% ao FEF, que é a maior contribuição que pode dar. Mas outro mérito que eu acho muito importante desse estudo é que a proposta dos auditores evidencia uma coisa muito importante. Nós estamos indo aderir ao PROPAG com debate praticamente nenhum na sociedade. Veja que a lei que foi sancionada pelo governador de adesão ao PROPAG é a lei número 2582, né? Ela foi sancionada a partir de projetos de lei aprovados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse projeto de lei ele tramitou por apenas 43 dias até a sanção. E a gente olhando, revisando todos os documentos que a Assembleia Legislativa disponibiliza, em nenhum momento os deputados se debruçaram para tentar mensurar qual que é o impacto financeiro e fiscal do PROPAG. Por exemplo, estimando quanto que será o custo desse financiamento nos próximos 30 anos, com as bases que o governo Zema quer fazer, e considerando um cenário de inflação de PCA de 4% ao ano, Minas Gerais vai pagar em 30 anos 321,239 bilhões de reais em 30 anos, o que vai dar uma prestação média anual de quase 10 bilhões. Durante 360 meses, o Tesouro Estadual vai ter que desembolsar quase 1 bilhão de reais em serviço da dívida, além, né, de abrir mão de estatais absolutamente relevantes, como CEMIG, Copasa, Codemig, e um conjunto de ativos financeiros e reais altamente valorosos. Então, esse PROPAG é péssimo para Minas Gerais e não resolverá o problema da dívida. Quanto a ser uma boia de salvação, eu só posso dizer o seguinte: nós não terceirizamos lutas sociais. Quem tem que defender as estatais mineiras são os mineiros. E o presidente Lula falou isso claramente numa entrevista que ele deu, em que ele falou que não pretende federalizar a CEMIG. E se o povo mineiro acha que ela é importante, é ele que tem que decidir se privatiza ou não. O que eu li no trabalho do Sindifisco é que, na verdade, essas empresas, em termos de dividendos e lucro que repassa para o Estado, tem um valor relevante que, se aplicado durante 30 anos, ele entraria numa das propostas do PROPAG sem a necessidade de ser repassado para o governo federal. Essa desestatização induzida pelo PROPAG, quais efeitos gerariam no desenvolvimento do Estado? Qual seria o papel do BDMG no day after? O PROPAG ele desmonta as estruturas estatais desenvolvimentistas que nós construímos a muito custo por décadas e mantivemos, apesar do grande e demorado ciclo neoliberal que ocorreu no país, né? Minas Gerais, diferentemente de outros estados, conseguiu manter praticamente intactas as suas estatais, né? Minas Gerais é o estado que possui maior número de estatais, né? Em torno de 15 estatais. De todas as estatais estaduais que vão realizar investimentos no Brasil, os maiores volumes são feitos pelas estatais mineiras. E veja, na LOA deste ano, estão previstos investimentos de 17,8 bilhões de reais. 51% desse investimento será feito pelas estatais. Ou seja, as estatais são o motor do desenvolvimento do Estado e o motor do investimento público estadual. E desses 51%, 44% vem do grupo CEMIG e Copasa, que é exatamente as empresas que devem ser federalizadas ou privatizadas. E a Codemig, embora ela tenha um investimento relativamente baixo, ela é estratégica porque ela domina um metal crítico, que é o nióbio, tem inserção nas operações de terras raras e gera um volume de dividendos para o Estado de 1,6 bilhão de reais por ano. Ou seja,
O Propag, ao desmontar essas estruturas estatais que foram construídas, compromete a perspectiva de desenvolvimento socioeconômico de longo prazo. Agora, como já é uma realidade dada, né, a gente tem que perguntar, então, qual é o próximo passo. A gente tem que reconstruir novas estruturas estatais desenvolvimentistas para colocar ou compensar minimamente essas estruturas que estão sendo desmontadas pelo Propag. E aí o BDMG tem que ser o eixo estruturador desse novo modelo, né? O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais é uma instituição financeira pública estadual sui generis. Existe no Brasil apenas 3 bancos de desenvolvimento, né? E eles são regulamentados pela resolução do Conselho Monetário 5047 de 2022. E segundo essas normas, né, um banco de desenvolvimento ele tem os seguintes objetivos, entre outros: ampliar a capacidade produtiva da economia, por meio de implantação, expansão ou relocalização de empreendimentos, promover a organização de setores da economia regional e saneamento de empresas, por meio de incorporação, fusão, associação e assunção do controle acionário dessas empresas, e promover a incorporação e o desenvolvimento de tecnologia do setor produtivo. Entre as operações e atividades que um banco de desenvolvimento pode fazer é subscrição de ações e debêntures, participação acionária em sociedades empresárias, e essa participação ela é transitória, ela tem que ser até de 1 ano. Só de citar isso, a gente vê que o BDMG ele poderia ser muito mais bem utilizado se ele explorasse toda essa potencialidade de atuação. É evidente que nós deveríamos fazer alguma mudança nessa resolução, que é exatamente o que determina que as participações acionárias mantidas pelos bancos de desenvolvimento devem ser transitórias. Nós poderíamos ter o BDMG como o BNDES, que participa de conselho de administração de empresas e orienta os investimentos dessas empresas. Para que isso ocorra, é necessário uma grande capitalização do banco. Uma forma de fazer essa capitalização seria por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Ele começa a vigir daqui a alguns anos, e ele vai gerar um recurso substancial para Minas Gerais, né? A valores presentes, considerando uma taxa de desconto de 4,5%, em 2029, quando ele entra em operação, gerando uma transferência para Minas Gerais de 518 milhões, mas em 2043 ele já estará gerando por ano algo em torno de 3,2 bilhões de reais por ano para ser investidos em projetos de infraestrutura, estudos e projetos, e também no combate às desigualdades regionais, né? E o artigo 159-A, que disciplina e cria o FNDR, ele estabelece que os estados têm a liberdade de aplicação desses recursos. Então, ou ele pode ser usado para capitalizar o banco diretamente, ou colocar o banco como agente e o gestor financeiro desse Fundo de Desenvolvimento Nacional. Então, é uma grande potência. A atenção que deve ser dada é que esse artigo 159 requer regulamentação, o que o governo federal deve fazer agora. Então, a sociedade mineira ela tem que atuar através dos seus deputados de forma que essa regulamentação não crie obstáculos para a gestão desse grande, volumoso recurso, né, que vai ser repassado pela União aos governos estaduais, como contrapartida à extinção do ICMS, que vai ser substituído pelo IBS. Continuando esse nosso estudo a respeito do Propag, eu gostaria de te perguntar o seguinte: no governo Fernando Henrique, a dívida interna do Brasil saltou de 60 bi para cerca de 600 bi. A auditoria cidadã da dívida contesta a legitimidade de parte dessa dívida. Como que isso impacta a dívida de Minas no contexto do Propag? Tem alguma coisa aí que é ilegítima? Em 1997, através da Lei 9496, o governo federal renegociou as dívidas dos governos estaduais e as dívidas dos estados com seus bancos controlados, né? Na época, o governo de Minas
Esse financiamento feito pelo governo federal em 1998 somava 69,9 bilhões de reais para refinanciar a dívida por 30 anos e sanear o Crédito Real, o BEG e privatizá-los, e sanear o BDMG, que tinha muito ativos de baixa liquidez, né? Então, isso somava 69,9 bilhões de reais a preços de 2024. De 1998 a 2024, o governo de Minas Gerais pagou 102 bilhões de reais em juros e correção monetária. A dívida, que em 98 era de 69,9 bilhões, saltou para 96,6 bilhões, ou seja, teve um aumento real de 38,12%. Tem alguma ilegalidade nisso? Eu não saberia dizer. O que impulsionou essa dívida e não fez ela se reduzir, mesmo com grande amortização feita pelo Estado, foram dois fatores muito importantes. A Lei 9496 indexou o refinanciamento ao IGPDI, que é muito vinculado ao câmbio. Então, quando nós tivemos uma crise cambial no início desse século XXI, o estoque da dívida ele cresceu exponencialmente. Além do mais, a taxa de juros foi muito alta, 7,5%, se não me engano. E, além disso, teve uma regra que, se os serviços da dívida superasse um percentual da receita corrente líquida, o excedente seria incorporado no estoque. E isso foi recorrente. O serviço da dívida sempre superou esse percentual da receita corrente líquida a ser empenhada com a dívida. Então, o estoque cresceu exponencialmente. Né? Nós chegamos em 2024 com essa dívida já paga. Na verdade, não deveríamos ter o Propag. Nós deveríamos ter uma operação de cancelamento da dívida pela União. Isso que seria a iniciativa mais adequada, até porque serviria para reconstruir as bases do nosso federalismo em outras condições. Mas me parece que essa questão do endividamento estadual ele foi extremamente politizado. O apoio inacreditável que os partidos de esquerda, o governo Lula, vem dando a esse modelo de financiamento só pode ser explicado por motivos políticos, porque econômicos não há nenhuma justificativa para que esse programa seja feito nas bases atuais. Tal como ele está constituído, ele é extremamente oneroso para a sociedade mineira. O Propag tem aspectos aí, como a gente diz, né? O ajuste fiscal é um deles, certo? Porque ele tem um reflexo muito forte no orçamento público. Como sair dessa armadilha que já garroteia o governo federal e o desenvolvimento do país há muito tempo? É uma pergunta de leigo, né? A China atacou o equilíbrio receita e despesa, agindo pesadamente no desenvolvimento e gerando aumento de receita fiscal para equilibrar o aumento das despesas. Isso pode ser feito por aqui? Se a gente olhar as condições da política, a correlação social das forças sociais do Brasil, ela conspira com qualquer mudança. O que nós temos é que o orçamento geral da União ele está sequestrado pelo sistema financeiro. Eu vou citar alguns dados. O governo pagou em juros da dívida pública federal 5,2 trilhões de reais entre 2014 e 2024. E a dívida líquida saltou de 1,9 trilhão para 7,1 trilhões. É uma dívida impagável. Hoje, se há algum setor econômico que tem proeminência na alocação do recurso público no Brasil, é o sistema financeiro. No orçamento da União de 2025 está sendo executado, ele soma despesas de 5,7 trilhões de reais. 49% desse volume de recursos são com gastos financeiros, somam 2,8 trilhões de reais. Então, nós precisamos de interromper esse processo de financiarização do orçamento público. O orçamento público hoje está devotado ao rentismo. Enquanto a gente não desmontar isso, as perspectivas da gente ter um modelo de desenvolvimento que acelere e modernize as forças produtivas e sociais são muito frágeis, muito débeis. Agora, na questão do Propag, dois
elementos importantes. O Propag impõe um ajuste, um novo regime fiscal para os governos estaduais, que é muito semelhante ao regime fiscal em vigor na União. E, segundo os dados da IFE, o orçamento da saúde federal, nacional, não cabe dentro do regime fiscal da União. E aí a pergunta, o nosso regime fiscal estadual vai permitir também gastos ou vai criar restrições? E um último aspecto, o Propag ele não resolve o problema fiscal do Estado. Os gastos previdenciários, que hoje representam algo em torno de quase a metade da receita de ICMS, cresceu na última década uma taxa de crescimento de 8,2% ao ano, enquanto a receita de ICMS cresceu uma taxa anual de 4,4%, uma bomba, e que vai estrangular em algum momento na frente as finanças públicas estaduais de novo. Só que quando isso ocorrer, nós não teremos mais ativos financeiros e reais e nem participação acionária em estatais para tentar uma negociação de salvamento fiscal do Estado. A Assembleia Legislativa ela não poderia ter aprovado essas coisas de forma assodada. Você já pensou um pai de família que vai a um banco retirar um empréstimo e não faz um cálculo mínimo de quanto que ele vai pagar nos próximos anos? Mas a Assembleia Legislativa fez isso. Danilo, eu queria agradecer a você e passar sua palavra para uma mensagem sua aos engenheiros. Ok, é uma satisfação. Quando se fala em desenvolvimento econômico, é um processo político e econômico e social, mas é também fundamentalmente um processo técnico. Não há desenvolvimento econômico feito sem engenheiros. Talvez por isso a Coreia do Sul, a China, a Alemanha no século XIX, os Estados Unidos no século XVIII e XIX, eles formavam mais engenheiros do que qualquer outro profissional, né? Hoje, o Irã também está fazendo isso, a Venezuela tentando escapar da armadilha do subdesenvolvimento. Então, a engenharia é uma das chaves. Então, eu espero que o SENGE esteja sempre do lado das proposições que defendam o desenvolvimento e combatam o rentismo, que é disso que nós estamos precisando. Muito obrigado, Danilo, pela sua brilhante exposição. Ok. E agradecemos a você, engenheiro estatutário, seletista, pessoa jurídica, autônoma, aposentado, estudante, desempregado ou mesmo interessado em engenharia. O SENGE existe para defender a engenharia e os direitos dos engenheiros. Juntos somos mais fortes para construir um mundo melhor. Nossas redes estão ficando abaixo para você nos seguir, também em outras redes sociais e pelo nosso canal WhatsApp. Até a próxima edição e muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.